Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco. Todos os outros corações que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as reflexões acerca do tema do Evangelho de hoje. E para nós começarmos, não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. Cleide, você trouxe uma leitura inicial para nós, uma mensagem, e depois você já faz a nossa prece inicial, por favor. Sim, olá a todos. Eu trouxe uma mensagem do André Luiz. É uma mensagem pequenininha, mas como a gente conhece ele, sabe que uma palavra dele é um livro, né? Diz muita coisa. Ele é o dizer, o nome da mensagem dele é: Não julgues teu irmão. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, será julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. André Luiz. E Excelente. assim, com essa mensagem do André Luiz, que quer dizer tudo que a gente aprende praticando o Evangelho, estudando o Evangelho, vamos agradecer a espiritualidade amiga, responsável pelo nosso evangelho de toda quinta noite, aos nossos anjos guardiões, pedindo licença para mais uma noite podermos estudar as palavras de Jesus através do evangelho, que possamos estar abertos a aprender e a entender tudo que aqui for lido, tudo que aqui for falado, que a Nossa Senhora, nossos anjos guardiões e toda a espiritualidade amiga nos acompanhem em todos os estudos de hoje, que todos que aqui estão, possam sentir a luz do nosso Mestre Jesus iluminando seus lares, seus corações, porque ele mesmo falou: quando um ou dois ou mais estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. E nessa certeza, vamos fazer a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim, mais harmonizados, mais conectados com o nosso mestre e irmão, pedimos também a Nossa Senhora, aquela que é mãe de todos nós, que também nos acompanhe nos estudos de hoje. E assim dizemos a ela a palavra que o anjo falou com ela.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora, na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém, amém, amém. Agora, só nos resta pedir que os nossos estudos de hoje transcorram num clima de muita paz, de muito amor e muita união. E assim podemos iniciar os nossos ensinamentos de hoje. Que assim seja. Obrigada, Cleide. Amém. Maria Santos, pode fazer a leitura do Evangelho para nós, por favor? Oi, vamos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Último capítulo 15, transmissão da riqueza. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão que o desmontar a fortuna que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos das suas descendências a sua fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Obrigada, Maria. Então, hoje Nada. aqui a gente está nesse último item desse capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, quantos ensinamentos trouxe? E nesse último item, Kardec ele faz uma pergunta e São Luís responde. E São Luís é aquele mesmo, né, gente? Aquele que foi o rei aí da França. Então, é muito bonita a história dele. Quem puder algum dia aí pesquisa mais. Mas ele em vida, ele teve uma história muito bonita, porque ele foi um cristão e ele foi um exemplo de humildade. E no seu reinado, ali, ele admirava e tentou seguir muito os exemplos de evangelista, o Marcos Evangelista. E como rei ali da França, ele levou aos franceses os princípios e os ensinamentos de Jesus, que naquela época era mais difícil, mas ele já fez esse caminhar aí. Então, tanto que seu reinado na época, ele foi muito próspero, tanto que ficou conhecido na França como ali o século de ouro de São Luís. Então, olha só, né? A prosperidade também caminha aí com essa evolução. Então, ele foi, enfim, ele até morreu jovem, né? Mais jovem, né? Com 56 anos, porque ele foi aí numa expedição na África e acabou atraindo aquela peste bubônica. E aí ele morreu aos 56 anos. Então, depois de alguns anos, ele colaborou aqui com o espiritismo, né, com a codificação, com Kardec. Então, auxiliou em toda essa codificação. E Kardec, quando ele faz essa pergunta, né, se aí, após o desencarne é divino, né, passar aquela fortuna que a pessoa tinha para os seus descendentes, o que a gente vê tanto aí de herdar, né, a fortuna, e ele diz que não pode fazer, porque ele deixa bem claro aqui que a execução desse direito está sempre o quê? Subordinado à vontade de Deus. E que as leis elas vão agindo de acordo com a necessidade evolutiva do espírito, ou seja, de cada um. Então, de repente, aquele que tinha a riqueza, ele não tem a mesma condição evolutiva daquele que é seu descendente, por exemplo, de um filho que deixa ali aquela herança daquela fortuna.
Então, cada espírito tem a sua jornada, tem a sua evolução a cumprir. Então, aqui ele fala que, visando o processo evolutivo, eles podem ficar, sim, sem esses bens, porque, de alguma forma ou de outra, eles perderão. Quantas e quantas vezes a gente não vê notícias, e vê aí também, né? Não precisa ser uma fortuna, né, tal, mas assim, bem aí deixado, e que aqueles herdeiros eles perdem, né? E por muitas vezes fazemos até o comentário: puxa vida, olha, herdou aquilo, herdou aquele imóvel, herdou aquela empresa e foi à falência, perdeu. E às vezes não é nem por aquele caminhar ali tão errôneo, mas é porque não estava no processo dessa pessoa. Então, isso faz também a gente olhar as pessoas, né? E a gente aprender também a não julgar o porquê que aquilo acontece. Porque aqui nessa pequena mensagem, mas bem explicativa, porque demonstra que aqueles que de repente receberam essa herança, eles não precisariam dessa prova da riqueza. Então, eles não vão ficar. Ou seja, gente, tá tudo ali na vontade de Deus. Aquilo que é para o processo evolutivo de cada espírito. Então, e cada um ali também, às vezes, tem espíritos que vieram para ter uma vida realmente mais simples. Não estou dizendo ali na pobreza, passando as necessidades, mas de repente ele vem para uma vida mais simples e também através de conquistar as suas próprias condições materiais, não necessariamente sendo herdada. Né? Então é isso que eu entendi. Luiz Carlos, você abriu seu microfone? Pode falar, por favor. O quão difícil para nós evoluir com a fortuna junto. São poucos os que dela conseguem fazer bom uso. Então, a gente tem aí o próprio Bezerra de Menezes, que até o próprio anel que tinha da sua faculdade de medicina, da formação de médico, ele doou, ou seja, nada deixou por saber que o valor maior está na alma, onde Jesus reina. Então, tudo aquilo que está fora do mundo, que sem Jesus, que é o mundo material, ele nada representa a não ser o nosso próprio aprendizado. Então, que somos eternos aprendizes. E tudo que nós conseguimos fazer é o aprender a melhorarmos cada vez mais no aproximar ao reino onde Jesus reina e domina, que é no mundo espiritual. Então, à medida que nós vamos percebendo isso daí, não significa que ser pobre é melhor, não vem ao caso, porque tem muitos pobres que é orgulhoso, egoístas também, pela mesma condição. Então, não é a condição financeira que define a nossa experiência. A prova que está, às vezes, exercendo ele o papel de um pobre é para minorar o seu orgulho, que nem sempre consegue numa vida só. Mas tudo isso faz parte do nosso próprio aprendizado. Você vê, o Chico, deram a doação para ele de uma terra enorme, de um valor que hoje passaria de milhões de reais, bem mais de milhões, aí, centenas de milhões hoje valeria, ele doou para todos, inclusive para a Igreja Católica também. Então, nada ficou com ele. Por quê? Porque ele viveu efetivamente o Evangelho. Ele foi também mais uma pessoa entre nós que era o Evangelho vivo. Então, quando nós chegarmos a essa condição, nós já estaremos próximos de estarmos como espíritos puros. E é essa nossa batalha interior para isso.
e a riqueza é apenas uma prova momentânea. Eu sempre lembro sobre isso aí, do meu pai, que tinha um amigo que era um judeu, que esteve, inclusive, lá nas câmaras, né? Viveu lá um tempo, mas ele foi salvo pelos pais, que deixaram de comer e dava para ele, né? Então ele acabou se salvando pela época de lá. E o filho dele era um gastador tremendo, né? E o que ele dizia? Que 5 gerações trabalham para uma gastar, né? Então, ou seja, ele não se preocupava com o que o outro gastava, ele estava calmo nessa situação. Não sei se aprendeu pela vicissitudes que ele passou lá na guerra, mas transmitia-nos uma calma que eu mesmo ficava impressionado com ele. Então, é tudo uma questão da vida interior que levamos. Qual é a nossa missão? E é nisso que vem a mensagem aqui: a Deus ou Mamon, ou seja, ao reino onde Cristo está, ou no mundo onde Jesus não reina. É isso a minha mensagem. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. E olha só, Cleide, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. É, pensando nisso que o Luiz falou, né? A gente já viu lá atrás que o que a gente leva é só a moral, né? São as coisas boas que a gente faz aqui, que a gente leva no coração. E o material fica tudo aqui, né? Para quem quiser usar da forma que souber ou que quiser usar, né? Então, a gente é bom ter o dinheiro porque ele ajuda a gente em muita coisa, inclusive ajudar as pessoas. Mas a gente tem que ter sempre em mente que vai ficar aqui, né? Verdade. Não vai com a gente de jeito nenhum. E aí, gente, no capítulo 2 tem a história da rainha, né? A É. Mary comentou do rei Luís, e no capítulo 2 lá no comecinho, tem a história dela que eu acho assim magnífica, porque ela conta de um jeito que muita gente deve chegar lá assim, achando que vai tem os bens materiais aqui, tem tudo, e chegar lá numa posição boa, né? Com súditos, tudo. Então, gente, eu não vou ler aqui, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhada. É no capítulo 2 e o nome do item é Uma Realeza Terrena. Eu só vou ler um Uhum. pedacinho, que ela fala: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Quando ele diz: Meu reino não é deste mundo. E aí, depois, lá na frente, ela fala: O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E aí ela fala que nem no enterro, né? Ó, rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei chegar ao reino dos céus, mas que desilusão! E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava. Então, assim, é legal a história dela, porque ela se despiu do orgulho para contar para a gente que o que é verdadeiramente que a gente leva, o que importa, né? Uhum. Não, mais uma vez, a gente falou várias vezes aqui no nosso estudo, não é errado ter dinheiro, não é errado trabalhar para ter os bens, né? Mas que esses bens não mudem a sua essência, o seu coração, né? Que continuemos assim, estudando o evangelho, quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem, porque a gente sabe que fazer o bem faz bem, principalmente para a gente, é mais para a gente do que pelos outros. Mas é assim, não abandonar os estudos, porque os estudos eles dão um norte para a gente e a gente muda o nosso olhar, né? A gente é bom usufruir de uma boa condição financeira, mas é bom também ajudar, ajudando com sabedoria, é claro, né?
Mas ele mostra, o Evangelho sempre mostra para a gente que o mais importante é o que a gente traz no coração. Porque o que a gente traz no coração, a gente vai levar a bondade, as virtudes, né? Todas as virtudes que Jesus deixou aqui para a gente aprender. É isso, gente. Obrigada, Cleide. Muito bem lembrado aí da rainha. É lindo, né, essa história. É uma E história de vida mesmo, de né? vida, é verdade. A gente só tem a agradecer mesmo a toda a espiritualidade amiga que vem para nos contar, né? Então a gente não pode alegar que não, eu não sabia. Não, sabíamos sim. Verdade. Então, olha só, através de tantos ensinamentos que recebemos desse capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por tantos ensinamentos, por estarmos aqui sempre reunidos no nosso Evangelho. Em forma de agradecimento, vamos fazer as nossas doações. Sim, vamos doar amor, alegria, vamos doar fé, esperança, todas as vibrações de harmonia. Vamos levando para todo o universo. Que essas nossas vibrações cheguem a todos os lugares do planeta Terra, aqueles lugares que ainda se encontram em guerra, que chegue até aqueles corações para que se estabeleça a paz entre os homens. E vai chegando agora até o nosso Brasil, onde vai atingindo estados, cidades, bairros, vai atingindo aqueles lugares mais esquecidos, aqueles lares mais necessitados. E essas nossas vibrações vão sendo intensificadas e chegando a todos os enfermos, aqueles enfermos do corpo físico e da alma, aqueles que passam por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais, vibrando por todas as crianças, orfanatos, idosos, por todos os asilos, pelos jovens desorientados, desamparados, que todos recebam todo carinho e amorosidade e a quem quer que chegue até eles. Vibremos agora por todas as religiões, doutrinas, todas que giram em torno do nosso Mestre Jesus, não importando qual. O importante é que se contribua para a formação do homem de bem. E vibremos assim agora pelos nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho, pelos nossos afetos, pelos desafetos. Que todos recebam a paz e a luz de Jesus em seus corações e em seus lares. E nesse momento, Mestre Jesus, vamos imaginar a sua luz adentrando pela porta da frente do nosso lar, vai passando por cada cômodo, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todos os animaizinhos, todas as plantinhas. E nesse momento, Mestre Jesus, colocando em nossas águas aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Obrigada, Mestre Jesus. E com essa água, vamos tomar, oferecer aos nossos próximos, preparar os nossos alimentos, para que todos nós tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara e que cada um de nós nos esforcemos
com as nossas melhores atitudes, as nossas melhores ações, para quem quer que chegue até nós, trazendo todos os ensinos do Evangelho de cada semana, nos esforçando para colocar na prática. E assim, agradecidos pelo Evangelho de hoje, rendemos graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente, que tenhamos todos uma excelente noite e uma excelente semana. Até o próximo Evangelho com fé em Deus.